custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Hora de falar das perspectivas econômicas a partir do início da vacinação contra a Covid-19. Sobre isso, chamo Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, como vai? Bom dia, Célia, tudo bom? Tudo certo. Bom, como essa notícia, claro, ainda incipiente, né? Estamos iniciando bem devagar a campanha da vacinação, mas como a notícia da vacina pode impactar o cenário econômico? Então, acho que essa discussão da vacina é a grande discussão da semana, talvez a grande discussão do nosso ano, né? A vacina não é só uma questão, ela é principalmente uma questão sanitária. Acho que a maior preocupação que nós temos aí com relação à possibilidade de vacinar a população em geral é que a gente consiga, de fato, barrar aí a pandemia da Covid-19. Essa talvez seja a questão mais importante. Agora, é óbvio que ela tem impactos econômicos, tem impacto social. A gente estava vendo agora o entrevistado anterior falando um pouco, inclusive até da questão do isolamento, o que tudo isso significa de alguma forma com a chegada da vacina. E não há a menor dúvida que a vacina também terá um impacto econômico. E o impacto econômico tem a ver com a possibilidade, de fato, de você controlar a pandemia, que desde março do ano passado, né, desde quando a pandemia começou a se implementar e se instaurar no mundo, a principal ação, a principal questão do ponto de vista de todas as indicações, do ponto de vista de todas as escolhas e do ponto de vista da discussão aí para investimento e etc. Qual que é o nosso problema, então? O nosso problema é, de fato, termos a vacina. A questão é quando a vacina vai chegar, como ela vai chegar, como ela vai ser distribuída e até que ponto, de fato, a gente vai minimamente conseguir controlar a pandemia. Então, acho que o que é colocado agora para nós é o dilema, um dilema que tem a ver muito com a economia, porque nós estamos falando, por exemplo, de falta de insumos. Os insumos que são todos importados, eles precisam chegar ao Brasil, no mundo inteiro que está em busca desses insumos, em busca dessa vacina, e não só das vacinas, mas inclusive dos meios da aplicação dessa vacina. Nós temos, então, também a discussão da logística, porque o Brasil é um país nacional, um país gigante, né, um país continental, com dificuldades e populações em lugares muito difíceis de acesso. Essa é uma outra questão colocada, então, essa questão de como fazer a vacina chegar no conjunto da população. Em terceiro, nós temos uma discussão, inclusive, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista de você conscientizar a população da importância de se vacinar. Esses são alguns desafios que estão colocados e seriam já desafios bastante complexos se a gente tivesse um governo engajado, um governo que acreditasse na ciência, que minimamente lidasse com responsabilidade com relação à saúde da população. Com o atual governo, que ignora a questão da Covid, ignora a discussão científica e entra atrasado nessa questão, a gente sabe que essa discussão, então, coloca para nós alguns dilemas muito mais complexos e muito mais severos, e que vão inevitavelmente ter impactos do ponto de vista econômico. Uma vez que qualquer empresário, qualquer investidor, ele está olhando para as perspectivas econômicas, para as perspectivas de futuro, e essas perspectivas, na verdade, elas estão encobertas, elas estão nebulosas, nós não sabemos de fato como é que essas coisas vão avançar, uma vez que a própria lógica de distribuição e efetivação da vacinação ainda está em questão, ainda traz muitas dúvidas para a sociedade em geral. Inclusive sobre isso, né, investimento, aquecimento do mercado, né, um pouco antes do anúncio da vacinação, a gente teve um anúncio que pegou todos desprevenidos, né, e que tem gerado muito debate, que é o encerramento das atividades da Ford, né, e no meio disso tudo, o desemprego que tem, enfim, atingindo recordes nos últimos meses por conta da pandemia, e também a questão do corte do auxílio emergencial. Você muito bem pontuou o que o governo poderia fazer no sentido, agora que temos a vacina, né, como eu costumo dizer, o que ele deveria fazer para essa retomada econômica. Que mais? Ou seja, qual o impacto dessas, por exemplo, esse processo de desindustrialização que eu mencionei, o corte do auxílio, como equacionar essas coisas?
Bem, primeiro tem que ter vontade política e tem que ter uma visão econômica nesse sentido. Ou seja, compreender que o Brasil tem problemas de insumos para produzir a sua vacina, o Brasil tem problemas para ter seringa e agulha para aplicar a vacinação na sua população, não só por uma questão efetiva ali do momento da pandemia que nós vivemos. De fato, o Brasil foi deixando de produzir, vem perdendo capacidade de produção, capacidade industrial, e isso, de certo modo, a gente já tinha visto no começo da discussão da pandemia com os respiradores, em que faltou respiradores espalhados por esse país, nós não conseguíamos ter condições de produzir um respirador, o que colocou para nós já algo que já vinha sendo discutido há bastante tempo, que é este processo do Brasil perder a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de desenvolvimento tecnológico, que precisa minimamente ser retomada. A discussão da falta de insumos para as vacinas é mais uma demonstração disso. A saída da Ford do Brasil e a alteração, inclusive, da lógica do que a gente vai assistir dentro do regime automotivo, dentro do setor automotivo como um todo, vai indicando para nós o quanto essa política de visão liberal, essa política de visão neoliberal, essa política em que se acredita que basicamente o mercado deveria decidir tudo, ela vai se mostrando bastante complexa, bastante pouco relevante do ponto de vista do desenvolvimento econômico num país como o Brasil. Se o Estado minimamente ele não cria as condições para que o mercado minimamente discipline, o mercado minimamente atue, e o Estado vai disciplinando, vai induzindo, o que a gente vai vendo é um Brasil que vai se industrializando, é um Brasil que vai se transformando basicamente em produtor de commodities, seja agrícola, seja commodities minerais, e que vai retornando o Brasil para um patamar ali anterior do ponto de vista do seu desenvolvimento, beirando ao século XIX. É algo bastante preocupante, algo que a gente precisa olhar com bastante atenção e compreender, então, que as discussões que nós temos em relação à vacina, elas são fundamentais, elas são atuais, mas a pandemia, de certo modo, ela tem mostrado bastante das nossas contradições e os nossos problemas em relação à lógica econômica e à produção que está aí colocada. Não é só uma questão pandêmica, a nossa crise econômica e social, é sempre bom lembrar que a taxa de desemprego antes da pandemia estava em alguma coisa perto de 12 milhões de desempregados, e a pandemia, basicamente, ela agravou essa situação. O fim do auxílio emergencial vai demonstrar uma outra questão, que é a questão da nossa enorme desigualdade social, uma camada bastante grande da população que não tem condições mínimas de sobrevivência e, ao mesmo tempo, uma economia bastante frágil, amplia-se a pobreza no nosso país. Então é um momento da gente olhar, refletir, porque as perspectivas de 2021, de certo modo, se estão dialogando aí, né, se tem diretamente relação com a questão da vacinação, com a questão do controle da pandemia, por outro lado, tem a ver também com as opções econômicas, políticas e sociais que o Estado brasileiro vai tomar e que a gente sabe que com este governo, muito provavelmente, a gente vai ter bastante dificuldades para ter um ano de 2021 que possa minimamente resolver parte dos problemas da população brasileira. Muito bom, mudança de mentalidade, de paradigma, né, sobretudo. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Fausto, muito obrigada pela participação, um bom dia, até a próxima. Bom dia a todos novamente, até a próxima. Esta é a Rádio Brasil Atual.